Olá, investidores, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, 7h15 da noite, estamos iniciando a nossa análise semanal. Para quem não me conhece, quem está chegando agora no canal, meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno e economista de formação. Estamos aqui para auxiliar vocês, fazer uma análise do Ibovespa, gráfico diário, gráfico de 60 minutos, o comportamento no intraday hoje do mini índice. Vamos falar do mercado americano, do índice Small Caps, do dólar, das DIs e separei aqui uma análise de alguns ativos para a gente bater um papo aí em relação ao mercado. Vamos começar nossa análise pelo Ibovespa gráfico diário. A gente teve uma semana curta, a semana foi só quarta, meio período, quinta e sexta. Segunda e terça não tivemos pregão, mas foi uma semana intensa. O índice ele vinha com um comportamento muito bom até quando ele rompeu os 111 mil. O índice foi buscar lá a região de 114 mil e depois fez uma correção que inicialmente parecia uma correção leve, mas não foi. O índice pesou principalmente aqui no dia 2 de fevereiro, o índice pesou bem. E aí o índice perdeu o momento, e aí a gente vinha falando que o índice realmente perdeu o momento, vinha se segurando aqui nessa região de suporte entre os 107 mil pontos e os 110 mil pontos, dentro já de um viés de baixa, visto que as médias móveis de 9 já estavam cruzadas com a média móvel de 21 períodos, então a qualquer momento a gente podia ter a perda desse suporte. E a perda desse suporte ocorreu hoje. O índice pesou demais hoje. Ontem o índice até fechou em alta, mas hoje pesou demais. Caiu 1,67%. Nós tivemos alguns indicadores que saíram nos Estados Unidos que pesaram demais. Na quarta-feira, nós tivemos o PMI industrial, nós tivemos o de serviços, tudo acima de 50, que demonstra que a economia americana ainda está em expansão. Nós tivemos também indicador de desemprego, que também percebe-se um mercado de trabalho muito apertado nos Estados Unidos, com horas, salário muito alto. Então, assim, a gente ainda tem um cenário bem difícil nos Estados Unidos pelos indicadores que saíram dessa semana e das últimas semanas também. Então, assim, o mercado estava meio que divergente daquilo que a gente via em números, tanto em números de indicadores quanto a própria fala pesada do Fed na ata da reunião, na ata que saiu no dia seguinte, na quinta-feira. A gente viu um descolamento muito grande e parece que agora o mercado americano está se ajustando a essa alta de juros de forma um pouco mais permanente. Não devemos ter, durante o ano de 2023, nenhuma queda de juros lá fora. Então, os juros devem chegar a um patamar de 5,5%, e isso vem pesando as bolsas globais, inclusive Brasil. Não foi motivo interno que fez a bolsa cair nesse momento. Foi muito mais externo e global, que influencia demais o nosso mercado e o mercado do mundo inteiro. Então, nesse momento, o Ibovespa, na sexta-feira hoje, perdeu o suporte, caiu 1,67, perdeu essa região de suporte aqui, e a gente deve sim buscar novamente a região de 104, 103 mil pontos. Provavelmente a região de 103 mil pontos é o primeiro suporte e o segundo suporte aqui nos 101 mil pontos. Então tem um pouco mais aí para cair o Ibovespa, provavelmente mais uns 4%, 3 a 4% de queda do Ibov e provavelmente mais uns 4 candles de queda, 3 a 4 candles de queda aqui, podendo ter algum tipo de repique algum dia, talvez segunda ou terça, algum tipo de repique aí, tá? Mas a gente deve ter um cenário mais negativo a partir de agora.
né? Porque estamos efetivamente em tendência de baixa. Fizemos um topo aqui, um fundo aqui, perdemos esse fundo, né? É até um mastro bandeira aqui, se você for colocar. É até um mastro bandeira pequeno aqui, que foi armado, que deve levar o Ibovespa aqui nos 103 mil pontos, tá? Vamos olhar no semanal que caiu nessa semana, né? A gente teve uma queda semanal de 3,09%. A gente, no semanal, a gente tem um canal de baixa. Se você for olhar, o canal de baixa vem desde lá do Covid, nos 131 mil pontos, né? A Bolsa atingiu a máxima em junho de 2021, logo depois, né, do Covid. Junho de 2021 atingiu a máxima de 131 mil pontos e a partir dali o mercado marcou topo e vem fazendo zigue-zagues descendentes no semanal. Aqui tentou romper, mas falhou. Esse rompimento não acionou a superação dessa máxima aqui dessa semana. E aí o mercado voltou outra vez, né? E assim, a gente acredita na sustentação dessa região de 101 mil pontos. O mercado poderia perder ela e buscar uma região mais embaixo, né? Uma região aqui na faixa de 92, 91 mil pontos. Tá? Mas, sinceramente, não acreditamos nesse cenário. Acho que a Bolsa segura aqui nessa região de 100, 101 mil pontos e forma aqui, dentro do semanal, talvez uma longa congestão, né? Dentro da tendência de baixa, uma longa congestão aqui entre os 114 e os 102 mil pontos, tá? Então vamos ver como é que vai funcionar aí nas próximas semanas, mas expectativa para a semana que vem é de queda, tá? Vamos olhar o mini índice 60 minutos. É um mini índice que abriu em gap de baixa. Não, desculpa. O mini não abriu em gap de baixa. Isso foi no dia 22 de fevereiro, exatamente. Foi na quarta-feira, né, que a gente teve o feriado, né? Volta do feriado, aí abriu em gap de baixa. Né? Aí o mini tentou recuperar, tentou passar pela média móvel de 21 períodos e não conseguiu. Desceu, se sustentou no patamar de suporte e hoje perdeu logo na primeira hora de pregão. Já perdeu esse patamar de suporte e veio caindo e agora no finalzinho do pregão o mini tentou repicar. Foi isso que aconteceu. Cenário já perda de suporte, cenário de mais queda, tá? O mercado americano também preocupa, tá? Depois de entrar numa tendência de alta, inclusive uma linha de tendência de baixa que vinha desde lá de trás mesmo, desde janeiro de 2022. Rompeu essa linha numa força danada, o mercado descolou dos fundamentos do macro e da fala do Fed, o mercado descolou completamente, o mercado virou totalmente comprador, o mercado americano, né? Alguém está mentindo, eu falei isso várias vezes, alguém está mentindo. O mercado subiu bem, né? E agora parece que se o mercado voltar para esse canal aqui, para dentro do canal, o mercado perde momento de vez, tá? O mercado americano vai perder momento e deve bater lá nos 3.800 pontos inicialmente, quiçá depois os 3.600 pontos. Isso teria aí uns 10% para cair de mercado americano. Ele pode sim se sustentar nessa região que tem muito suporte nos 3.800. Já é um patamar aceitável para ele ficar por ali, tá? Em termos até de fundamento do mercado americano. Vamos olhar aqui o índice Small Caps. O índice Small Caps que veio caindo antes, né, do Ibovespa, já está chegando na região de suporte nos 80, região de 87, tá? Falta um pouco para chegar na região de 87, que é uma região de muito suporte. Quem sabe toca aqui e fazemos aí um repique importante, tá? O dólar que acionou, o dólar que vem em movimento chato, né? Um movimento lateral no semanal há muito tempo, né? Não sai do lugar, mas parece que agora o dólar está querendo firmar
uma região de resistência na faixa de 5,30 e uma região de suporte na faixa de 5, na faixa, desculpa, de 5,10, tá? Então é uma região menor, porque ele estava trabalhando num range de 5,50 a 5, era um range maior. Então agora eu acredito que o dólar hoje fez um pregão de alta e a gente acredita que o dólar pode voltar aqui nos 5,30, tá? Nos próximos pregões. Tá? DI 1F26 apontou um pouquinho para cima hoje, mas o movimento para mim ainda é dentro de um cenário um pouco mais altista, mas é lateral. Tá? O movimento é lateral, né? Só o que vai aqui é justamente o mercado doméstico, né? Se você for olhar a ADI no semanal, a ADI 1F26 no semanal, fechou com uma alta leve, porque a gente não teve um cenário doméstico tão forte durante a quarta, quinta e sexta. As pessoas foram aproveitar os seus devidos carnavais, né? Só falando um pouco do gráfico semanal, apesar do canal de baixa que a gente tem aqui, eu vejo o OBV aqui, num cenário de alta, numa divergência aqui, numa divergência importante, né? A gente vê o OBV bem forte, né? Lá no topo e a bolsa caindo. Então existe uma divergência dentro do gráfico semanal em relação ao OBV, tá? Que é o saldo de volume. Então isso fica uma questão importante aí para vocês debaterem até, né? Olha só, a gente tem no OBV fundos ascendentes e topos ascendentes também, né? Então é uma situação bem esquisita, tá? Bem esquisita. Por isso que eu ainda acredito que a bolsa vai se sustentar nesse patamar aqui de 102, 103 mil pontos. Não acredito que vai vir muita queda por aí, tá? Mas a gente tem que reagir aos movimentos. Eu acho que para trade tá bem complicado, porque se você for olhar, repara comigo, pessoal, em setembro de 2022, não, desculpa, setembro, aqui ó, 29 de setembro de 2022, a bolsa perdeu a MM200 aqui, e ela chegou em 106 mil pontos. Hoje a gente fechou em 105.700, quer dizer, a bolsa não anda desde setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são 7 meses sem a bolsa andar. Alguns ativos, é óbvio, estão andando. Ativos com beta mais alto estão caindo, mais forte do que o Ibovespa. É normal, é natural, é impossível, é muito difícil algum gestor, algum analista ganhar do Ibovespa num cenário de baixa. Num cenário de alta, é muito mais fácil você ganhar do Ibovespa. Que fique bem claro isso, tá? Então a gente não sai do lugar e a gente teve várias falhas de até rompimento, tá? Aqui a gente teve um rompimento importante em outubro, parecia que a bolsa ia embora e chegou a subir, bater lá nos 120 mil pontos. E o que depois aconteceu? Devolvemos tudo e mais um pouco. E agora também, em dezembro de 2022, a bolsa começou a subir, aí bateu no topo em janeiro, bateu em 114.835. O que fizemos até agora? Devolvemos tudo. Então está muito difícil para trade. A gente tem muita volatilidade. Para day trade é muito bom. A gente tem muita volatilidade, mas não tem tendência definida, sabe? Aquela tendência claríssima. Não tem. É difícil. Então até mesmo agora, perdeu o suporte, mas já tem vários suportes aqui nos 104, 103 e 101. Então é uma região complicada, né? Uma região complicada até para vender alguns ativos que já estão no chão. Então vamos lá. Vamos falar de alguns ativos que tá me suando, tá bem estranho, tá? A Apex é um ativo que normalmente nessas quedas ela tem uma volatilidade para baixo incrível. E hoje ela fechou em alta de 0,14, ela vem se sustentando. Aqui ela fez um trap, aqui ó,
ela negou o rompimento desse fundo, desse suporte aqui que ela estava fazendo, negou com compra. Ontem ela subiu um candlezinho pequeno e hoje ela sobe um pouquinho, num pregão horroroso. Então isso está me chamando a atenção. Então vamos ficar de olho, bastante de olho, ao rompimento dessa linha de ATR aqui, principalmente a região de 7,20. Tá? Você percebe que o OBV está lá em cima, estão acumulando em cima de PETs. Não sei se vem resultado bom por aí, que está próximo do resultado. Vou ficar de olho nesse ativo, é um ativo que eu acho interessante, tanto para longo prazo, é uma empresa de crescimento num setor excepcional, é um varejo excepcional que só cresce. O setor de animais de estimação só cresce, tá? Isso a gente tem dados de estudos do setor, né? As pessoas hoje em dia compram muito mais animais de estimação do que querem ter filhos. Inclusive, para esses animais de estimação, as pessoas compram de tudo. De tudo. É uma coisa impressionante o amor que a gente tem pelos animais. E a Pets criou uma plataforma muito boa através da Zidog também, onde ela fez a aquisição da Zidog e está criando um ambiente muito bom, tá? É claro que tem a Cobase aí que é muito grande também, mas eu acredito que a Pets, com acesso à Bolsa de Valores, acesso ao mercado de capitais, tenha um poderio maior para conseguir crescer. Tá? Vamos ver o próximo resultado, porque o anterior foi ruim, foi fraco. Vamos olhar aqui, JBS. JBS deixou um candle de ignição ontem. A tendência de baixa ela é gigante, pessoal, mas gigante, né? Muitos acharam que ela ia cair com o negócio da vaca louca aí que está surgindo no Belém do Pará, né? A gente teve a BIF caindo hoje pelo resultado, né? Mas a JBS ela conseguiu se sustentar muito bem, fez um candle de ignição com volume, um candle forte. E hoje ela faz um candlezinho de indefinição, hoje que foi um dia péssimo para a Bolsa. Quem quiser arriscar uma JBS, talvez valha a pena, tá? Pelo menos um pouquinho de posição, né? Não precisa entrar com os dois pés, porque o cenário é horroroso da Bolsa, o cenário tá feio. Então, assim, entra com um pedacinho de posição, bota stop nessa mínima aqui, e se romper aqui em cima, o topo acrescenta a posição, porque aí sai da tendência de baixa. Isso aqui, desculpa pessoal, só um minuto, que abriu aqui. Abri aqui o negócio de notícia. Então, assim, só para a gente terminar aqui. Ela rompeu o suporte e negou esse rompimento de forma violenta. Isso me chama a atenção. Quando isso acontece é porque não cansa os vendedores e não querem ir mais para baixo. Então, vamos prestar atenção na JBS, que parece interessante, apesar da tendência ainda de baixa. Tá? Só vai entrar em tendência de alta quando romper R$ 20,01. Tá? Loja Quero, que vinha, tem uma LTB gigante, né? De Loja Quero, uma LTB bem grande, que entrou bastante volume nos últimos dias, mesmo um cenário bem negativo para a Bolsa. Nós pegamos recomendação de Loja Quero, deu gain para a gente, foi um dos poucos ativos que a gente conseguiu gain essa semana, uma semana bem difícil, tá bem complicado mesmo, a gente tinha poucos ativos na compra também, claro, porque a gente segurou bastante, mas a Loja Quero era um dos ativos que deu gain, bateu lá nos 3,92, que era o alvo, né? Bateu até R$4. A gente pegou bonito Loja Quero nessa barra de ignição, tá? Outra é a 3R, que a gente acabou entrando numa compra, porque estava se segurando na MM200, entramos no intraday de ontem, tá? Botamos o stop nessa mínima aqui, mas o ativo não está conseguindo se sustentar. Hoje fechou com uma alta de 0,40, uma baixa de 0,40, uma baixa até pequena pelo nível da Bolsa, né?
Mas, assim, a gente ainda vê esse ativo com bons olhos, sabe? A gente tem o resultado, que deve ser um belíssimo resultado. A gente tem o ex-presidente da Petrobras no conselho de administração da 3R Petróleo. Então, assim, a gente vê esse ativo com muito bons olhos para o longo prazo. Tá? Acho que ele está fazendo exatamente o que a PetroRio fez. Então, a PetroRio chegou a se multiplicar em 10 vezes. A gente pode ver esse ativo bem forte ainda esse ano. Tá? E acredito eu, que é o melhor ativo para ter em relação a petróleo, por fundamento, porque tem essa possibilidade de crescer, mesmo com os juros estando alto. E tem também um viés gráfico de semanal bem esquisito. Porque se tu for olhar o semanal dele, olha só, a gente já tem fundos ascendentes, tá? Fundo aqui, só que a gente não tem topos ascendentes. Então, o que a 3R vinha fazendo há muito tempo? É uma consolidação gigante entre os R$50 e os R$30. É uma R$20 de rende. Então, a 3R batia lá em cima, voltava tudo. Batia lá em cima, voltava tudo. Batia lá em cima e aqui ela não voltou tudo. Isso me chamou muita atenção. Tá? Quando ela teve o resultado dela, foi de dezembro. Foi um resultado espetacular de dezembro de produção. A gente vai ter o resultado da 3R e eu espero um grande resultado. E agora ela subiu tudo e vem corrigindo. E segurou aqui numa zona de ATR. É o momento dela ir embora. Ou ela vai, ou ela racha, ou ela volta aqui para os 30. Mas, assim, se tiver uma superação de máxima, por isso que a gente arriscou a compra, é um risco, mas a gente corre riscos também, né, dentro da bolsa. Então, assim, superação de 40 e 40, eu acredito, e talvez rasgando essas médias aqui, na retomada da 3R, e quem sabe, com o resultado, ela não consiga romper os 50, tá? Porque eu acredito que vai vir um belo resultado aí. Vamos olhar a VEG. A VEG vem de uma lateralização muito grande no diário. A gente achou que ela ia e voltou para a consolidação. Então, a lateralização continua. Continua a lateralização da VEG. Semanal é muito bonito. O resultado da VEG foi espetacular. Existe sim um mastro bandeira no semanal da VEG, que tem um poderio grande, gigante. Tá? Gosto do ativo a nível gráfico e também de fundamento. Tá? Gosto bastante de VEG. É um ativo muito mais seguro para você ter nesse momento do que um outro com beta muito alto. Tá? Um ativo que eu separei aqui para venda na semana que vem é a Semin. Tá? A Semin está linda para venda. Bota o stop na máxima de hoje, venda na mínima, venda de 4,61, venda na Semin, tá? Com um alvo aqui na região pode botar uma parcial nos 4,40 e um alvo aqui nos R$4, tá? Semin, para mim, tem um viés de baixa, tá? E falando com vocês do nosso grupo, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, né? O link para vocês entrarem dentro da Turbo Invest, onde nós temos carteiras de longo prazo. Eu acredito que é um cenário excelente para aporte de longo prazo. Então, você que está aí, que não entrou na bolsa, venha para a Turbo Invest. Você vai ter carteiras de small caps, dividendos, valor. Melhor momento para comprar para longo prazo é agora, né? Se você for olhar o Ibovespa, gráfico anual do Ibovespa, o Ibovespa está praticamente, digamos aqui, quando bateu nos 120, né, aqui, né, há praticamente 4 anos de lateral. Tá? A gente tem uma média móvel nos 94 mil pontos. Tá? Mas vai lá, não temos certeza se vai lá nos 94 mil pontos. Então, assim, é um momento de você aportar. Durante o ano de 2022 foi momento, durante o ano de 2023 é momento, né? Provavelmente a gente vai ter aí pelo menos mais 6 meses de aporte,
né, para a gente consolidar uma carteira bem estruturada, bem grande, para aí sim decolar quando vier a tendência de alta, tá? Então tem que ter uma certa paciência para quem está no longo prazo. Quem está no trade, a gente tem recomendações de swing trade, de position trade em grupo de Telegram, tá? R$ 74,90 é o produto mais barato que existe no mercado. E não é só recomendação, a gente tem orientação dentro do grupo e as pessoas podem perguntar dentro do grupo que tem resposta, diferente de outros. Então, e somos também uma casa de análise independente, tá bom? Então é isso que eu quero falar para vocês. Vou deixar o link da descrição do vídeo e só peço o seu like, o seu joinha e os seus comentários, se quiser fazer. É muito bem-vindo. Seus comentários aí, compartilhem nosso vídeo, porque é importante para que a Turbo Invest suba até o patamar onde ela merece estar. Grande abraço para todos e um ótimo final de semana. Valeu!